Continuemos, né? Eu poderia dizer que esse é o quarto papo nosso. E nesse eu vou procurar tocar sobre a questão da evolução humana e da liberdade. Tanto quanto os outros, aí a questão não tem uma balança para pesar. E essa questão da liberdade também ela é extremamente mandatória para a nossa evolução. A liberdade que eu digo é a liberdade completa, total, plena, absoluta, que perspassa totalmente o ser humano, dentro da sua hipercomplexidade, dentro da forma como o ser humano é, vive, convive, aprende, ensina, estuda, se permite fazer, se permite ir e vir, permanecer, ficar, como falava o irmão Leocádio. E é muito interessante essa questão da liberdade, porque é assim. Se eu vou numa religião e essa religião me diz o seguinte: você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, isso é pecado, aquilo não pode, isso é dogma, está escrito, foi Deus que disse, não façam assim, não questionem isso, não questionem aquilo, você está perdido. Sabe por que você está perdido? Porque você perdeu a tua liberdade. Se você tiver uma esposa que fale assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, claro, dentro dos limites da questão de respeito um com o outro, de moral, de ética, de tudo aquilo que nos permeia como seres humanos. Não que você vá ser um destemperado, mas você precisa de ter a tua liberdade. Você tem que ter a liberdade de pensar, você tem que ter a liberdade de agir, você tem que ter a liberdade de pesquisar, de olhar, de perguntar, de questionar, de ir atrás de tudo. Né? Então a sociedade já te coloca um monte de coisas. Nós temos todo um limite moral, nós temos todo um limite de leis, nós temos todos um limite de respeito ao outro. Porque é assim, a cada direito um dever. Se não for assim, degringola a convivência social, a convivência humana. Ela se torna péssima, pesada, ruim. Mas a tua liberdade em si você tem que ter. Você tem que se permitir ler um livro, você tem que se permitir ver um programa de televisão, você tem que se permitir ir a algum lugar, você tem que se permitir se alimentar da forma como você quiser. Tudo bem, você vai saber que algumas coisas vão te fazer mal para a tua saúde, você fazer uma alimentação bárbara. Mas é lógico, você tem que ter a liberdade de experimentar as coisas, de vivenciar as coisas. Você sabe que, vou experimentar uma droga. Você corre o risco de se viciar, ficar preso a isso também. E você vai perder a tua liberdade a partir do momento em que o vício se torna maior do que você. Mas experimentar a droga, me desculpem, não tem nada demais. Talvez você queira sentir o efeito dela, você queira saber como é que ela funciona no teu organismo, e assim por diante. Mas cuidado, né? Porque a responsabilidade que você tem sobre você mesmo e sobre os outros também é mandatória. Então, sobre todas as coisas, tem que haver o equilíbrio. Tem que haver a responsabilidade. Tem que haver todas essas questões que nós temos colocado aqui para que você possa se sentir bem, viver bem. E você se estruturar e dar seguimento à sua vida. Tudo isso faz parte do ser humano. Não há como. Não há como você agir de forma diferente. Porque é a velha história. Você tem que respeitar o próximo. Mas você tem que se respeitar também. E muito. Então você tem que ter a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de fazer as suas escolhas. A liberdade de você questionar. Não é porque você vai questionar alguma coisa que o teu, como que eu posso dizer para não ferir ninguém, o teu instrutor espiritual da tua religião vai dizer que você vai afrontá-lo, que você vai agredi-lo, que você vai ser um marginal. Não, não é. Você tem que ter a tua liberdade. Porque se você não tiver a liberdade de ler, de questionar, de pesquisar e tudo, e acreditar piamente em qualquer pessoa, seja lá quem se for, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua esposa, teu padre, teu pastor, teu qualquer um, teu professor da escola, teu namorado,
ou qualquer pessoa, um amigo, qualquer um que venha e tire a tua liberdade, você precisa de pensar muito bem sobre o que você está fazendo. Ok? Então, pensemos isso. A liberdade também é de suma importância para que nós possamos evoluir. Ok? Até daqui a pouco.